Vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, em João capítulo 13. João capítulo 13, a partir do versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. E em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que Jesus, nem todos estão limpos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado a Deus pelo privilégio de aceitar Jesus e começar a viver uma vida cristã, que, ó Deus, nós percebemos a vantagem que temos no Senhor, o consolo e a influência do Espírito Santo do Senhor em cada um de nós, a habilitação por meio de dons que Tu tens distribuído sobre as nossas vidas. E nesta hora, Deus, pedimos que Tu venhas premiar o nosso coração com a Tua palavra, na operosidade do Teu Espírito. Fala-nos, ó Deus, nós oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Essa é uma narrativa que quase sempre a gente foca em Pedro e Jesus, porque Jesus vai lavar os pés dos discípulos. O apóstolo, vendo aquilo, diz: Senhor, o Senhor vai lavar o meu pé, ou os meus pés? E Jesus disse: vou sim, e o que eu faço agora você não entende, mas depois você vai conseguir entender. E aí ele diz: mas eu não vou deixar mesmo o Senhor lavar os meus pés. E aí Jesus diz a ele: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí o apóstolo vai de um extremo ao outro, dizendo: bem, se é assim, então o Senhor pode lavar não só os pés, mas pode me dar um banho completo. Lava os pés, a cabeça, o Senhor pode me dar um banho. Jesus disse: não é questão de tomar banho. O que nós estamos fazendo aqui não é, aquele que eu limpei, aquele que eu lavei já está limpo. O que nós estamos fazendo aqui é um cerimonial, e se você não fizer isso, você não tem parte comigo. E aí já diz: e todos vocês que estão aqui, vocês já estão limpos. E aí o texto termina dizendo: mas nem todos vocês estão limpos. O Novo Testamento, em especial o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, eles trabalham muito fortemente com a exceção, mostrando que algumas pessoas são exceção à regra estabelecida por Deus.
E ele está aqui tratando, mas se você observar no início, vai dizer assim: durante a ceia, versículo 2, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Olha quanta coisa que ele já sabia, Judas Iscariotes, mas ele era uma exceção, porque o conhecer, o declarar, ele vai muito além da convicção que a gente tem de servir ao Senhor. Estudar a Bíblia, a palavra de Deus, ler as Escrituras Sagradas, traz-nos uma ferramenta extraordinária, mas não por si só faz de nós um cristão. Quantas vezes nós conhecemos um texto, mas não estamos dispostos a colocar esse texto à prova na nossa vida? Eu gosto muito de contar, quando aceitei Jesus, logo no início, eu ou deixava a faculdade ou eu arranjava uma atividade, porque meu pai trabalhava com bares e eu não podia trabalhar mais com ele porque vendia bebida alcoólica e eu agora era crente em Jesus. E aí nós tivemos um incidente ali e eu disse a ele que não dava mais para trabalhar com ele porque agora era crente. E eu saí caçando um emprego. E aí eu consegui, porque fazia faculdade de dia, engenharia, consegui trabalhar de madrugada no Ceasa, descarregando carretas. E eu topei, disse vou. Estava começando minha vida cristã. E ali, no meio daquelas caixas, muitas vezes orava, chorava de madrugada. E eu lembro que um dia eu estava naquela escuridão da madrugada, ali em Irajá, no Ceasa. Ele tinha sido inaugurado recentemente, porque antes só havia o Mercadão de Madureira. E eu estava ali no meio daquela escuridão, às vezes chorando, descarregando carreta, o peso era muito grande. E eu lembro que eles trabalhavam ali, pegavam um pé de cabra, aquela cunha menor, e eles viravam a caixa ao contrário, abriam o fundo da caixa e tiravam tomate, chuchu, abacate, e aí pregavam de volta e viravam ao contrário, e o tomate ele não desce. A armação da caixa continua, o buraco fica no fundo, e quem compra a caixa leva para a feira, abre em cima, vira na banca e nem percebe que foi roubada aquela caixa, foi retirado o tomate, o pimentão, seja o que for que tivesse dentro daquela caixa. E aí eu via o pessoal fazendo aquilo lá, e eu crente em Jesus, começando ali a trabalhar. E eu lembro que uma madrugada tinha um senhor chamado Jair, já de idade avançada, e ele estava roubando os legumes, e enquanto roubava os legumes, ele estava cantando: Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. E na madrugada, escutando: abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar. E ele roubando e cantando: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. E eu, recém-batizado, novo convertido, escutando o cara cantando e vendo ele roubando, fui andando na direção dele, e eu falei para ele: você é um safado. Aí ele olhou para mim e falou: o que é isso, rapaz? Eu falei: você é crente? Ele disse: sou. Eu falei: não é, você está roubando e ainda está cantando ainda enquanto rouba. E ele disse: todo mundo faz isso. Eu disse: mas você é crente em Jesus, você está cantando um hino e está pegando as coisas que não são suas. E aí ele ficou com raiva de mim, e eu dele também. E aí eu voltei para a carreta que eu estava descarregando, colocava 20 caixas em cima daquele, chamam lá de burro sem rabo. E quando eu ia saindo, ele chamou e disse: ô Sorriso, era assim que eu era chamado no Ceasa: Sorriso, vem cá. Eu falei: rapaz, eu estou errado mesmo, eu tenho que mudar de vida, e eu não quero esse tomate não, se você quiser para você, você pode ficar. Eu falei: para mim? E aí ele disse: eu não vou levar para casa não. Eu falei: então vai lá, desprega o fundo da caixa e coloca o tomate lá de volta.
e ele foi lá fazer isto. Há exceções que muitas vezes nós achamos que é normal, ou são normais dentro do cristianismo. Quando nós olhamos, Jesus está falando aqui nesse texto, a narrativa bíblica que João está trazendo, está dizendo que os apóstolos estão vivendo uma regra de seguir a Jesus, e Judas era uma exceção. O Novo Testamento trabalha muito com isso, também o livro dos Atos dos Apóstolos. Se você pegar o capítulo 5, os primeiros 5 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, eles vão narrar tudo aquilo que está acontecendo na igreja nascedora. Eles vão falar da descida do Espírito Santo, do Pentecostes, do dia de Pentecostes. Eles vão falar da cura à porta do templo. Eles trazem uma narrativa extraordinária. E chega o capítulo 5 e diz: mas você tem uma coordenada sintética que ali diz assim, alternativa, que diz assim: mas havia na igreja Ananias e Safira. Eles eram uma exceção na igreja. Eles resolveram mentir ao Senhor, resolveram enganar os apóstolos, e Deus tirou as vidas deles por causa disto. Eles eram exceção. Por que estou tocando nesse ponto? Porque às vezes a gente acha que a exceção tem que ser a regra, que o crente errado, o crente ganancioso, o crente mentiroso, que tem que ser seguido, que a gente tem que ser igual a ele, que a gente tem que viver a vida que ele está vivendo, que a gente tem que andar ou trilhar nos mesmos caminhos. Não, a Bíblia vai mostrar que a exceção é exceção. Ela não deve ser a tônica a ser obedecida ou seguida pela igreja. Ele está dizendo, os discípulos estão ali, Jesus vai começar um cerimonial com eles, e diz lá o versículo 11, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que Jesus disse, nem todos estão limpos. No versículo anterior ele disse, vós todos já estáis limpos. Aí ele volta e diz, nem todos. O problema de nós sermos exceção à regra é que a gente pode ficar fora da vontade de Deus, fora do plano de Deus. Eu faço porque já vi gente fazendo. Vamos ficar fora do plano de Deus. Eu não oro porque ninguém ora. Eu não vejo a pessoa ora, outra pessoa, tem gente que não ora. Ele é diácono, ele é pastor, ele é líder da organização, ele está de fora e você vai ficar também. Jesus olha para os apóstolos e o texto parece que está fazendo referência ao cerimonial, mas na verdade ele está dizendo que todos eles estavam iguais, exceto Judas Iscariotes. Jesus está trabalhando com a exceção. Nunca queiras tu ser a exceção, porque a exceção está de fora. A narrativa de Atos diz, e eles estavam juntos, eles oravam, eles tinham um só coração, e eles entregaram tudo. O capítulo 4 diz, e eles trouxeram tudo e colocaram aos pés dos apóstolos, e ali eles estavam se preparando para irem para todo mundo, para que Deus pudesse enviá-los a todo o mundo. Mas a igreja tinha Ananias e Safira. A igreja tinha uma exceção, que a Bíblia faz questão de contar a exceção. Quem está errado, quem não viveu do jeito que Deus queria. Se eu fosse, ou você fôssemos escrever, se eu ou você fosse escrever, um ou outro fosse escrever a biografia da nossa família, certamente muita gente, nós iríamos esconder. Diria, não põe esse aí não, esse aí pisou na bola, esse aí não é gente boa, não coloca não coloca esse aí não. Eu conheci um rapaz que ele era estudioso, muito estudioso, tornou-se médico, e o irmão dele era traficante. E de vez em quando alguém perguntava, ele me disse isto,
fulano de tal é seu irmão mesmo? E ele me disse, Celso, eu engasgava, eu tinha dificuldade de responder, mas eu respondia baixinho, ele é meu irmão, ele é uma exceção, ele escolheu aquele tipo de vida. Se nós olharmos para a cerimônia de lava-pés, você vai olhar, estão lá os apóstolos, digamos 11 apóstolos, e Jesus olha para a exceção e diz, todos nós estamos aqui e eu vou fazer o cerimonial. Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não vai me lavar, vou sim, senão você não tem parte comigo, então me lava por inteiro. Jesus disse, não, todos aqueles que estão aqui estão limpos, todos. Aí Jesus olha para Judas e diz, nem todos. E nós, certamente, no nossos dias, poderíamos repetir a mesma expressão. Todos evangelizam, nem todos. Todos oram, nem todos. Todos cantam, nem todos. Todos amam ser igreja, nem todos. Todos contribuem, dizimam, nem todos. Ficar como exceção é estar fora do projeto de Jesus. A cerimônia seguiu, mas Jesus disse, olha, nem todos estão limpos. Você não faz parte desse grupo.